país que deve ter crianças a estudarem em ambiente escolar dos melhores. Que não tenhamos crianças debaixo das árvores. Primeiro, saímos país... com esta convicção, claros do que queremos construir daquela celebração que ontem É só verificar no discurso de Sua Excelência o Presidente. Este país tem diversos desafios que resultam do facto de, e muitos de nós esquecemos, termos tido das guerras mais fratricidas de todo o mundo, onde cerca de 1 milhão ou mais de pessoas morreram e milhares de deslocados um pouco pelos países aqui à volta, para além da guerra, os ciclones, agora o terrorismo, etc, etc. Este é o país que nós temos com estas dificuldades e outras, que não sejamos ingênuos de dizer que estas questões relacionadas à corrupção, lamentavelmente, minam os esforços do desenvolvimento do nosso país, e são estas questões que devem ser abolidas para que tenhamos um país melhor. Um país onde os cidadãos tenham medicamentos a ir aos hospitais, onde as estradas, e muito em particular a nossa Estrada Nacional N1, seja outra estrada, onde nós tenhamos umas linhas aéreas diferentes daquelas que nós temos agora, e que a Frelimo tem aqui que fazer um esforço muito grande. Quando eu saio para a rua e eu vejo o exército, se me permite a expressão, de crianças, e sei que anualmente 1 milhão de crianças entram para a escola, quando sabemos que em 2050, 2060, a Zambésia terá 20 milhões de cidadãos dos 5 milhões atuais, eu pergunto-me como é que será possível governar todo este mundo? Este país vai demandar por pessoas que façam diferente do que estão a fazer hoje. Ou seja, o funcionário público, o jornalista, o polícia, o enfermeiro, o cidadão, onde quer que esteja, deve ser diferente nos próximos 50 anos. Este é um pensamento extremamente base para nós decidirmos que tipo de país nós queremos ter, aonde nós gostaríamos de chegar daqui a 50 anos. Porque, veja, nós temos aqui hoje um problema que foi implantado, um fenómeno que foi implantado nos últimos tempos, consequência das eleições, que se chama desobediência civil. Okay? Se nós olharmos para a questão de como está o senso social, como é que a mente dos moçambicanos está a funcionar hoje, nós podemos encontrar razoavelmente uma questão de revolta colocada dentro do seio de cada moçambicano. Agora, como é que se muda este contexto? Como é que se faz esta transformação? Não basta que seja... Isto tem a ver com a falta destes consensos que está a referir? Claramente, os consensos... Mas o que é que quer se referir exatamente quando diz que faltam os consensos? Faltam os consensos sobre que tipo de independência. Moçambique tem que refletir o que é que significa independência para Moçambique. Nós estamos a dizer que nós somos um país independente. Será que não estamos a fazer política ao assumir que somos independentes? Não somos. Onde é que nós somos efetivamente independentes? Um filho quando sai de casa, vou dar um exemplo, um filho quando sai de casa e vai viver na sua casa e continua a ir comer à casa dos pais ou a pedir aos pais alimentos, o filho é independente ou o filho está simplesmente fora de casa? Qual é o conceito de independência que nós temos como nação? Okay? Nós não somos um país autossuficiente, por exemplo. Nós libertamos-nos do jugo colonial, sim senhora, mas conseguimos dar o andamento... Mas a independência só tem vários domínios, há a política, a independência económica... Mas é sobre esses domínios. Qual é a independência? A independência política, ela só faz efeito quando ela reflete na vida dos seus governados. Quando a independência política ela não se impõe, não traz benefícios reais para a sociedade, onde está a independência política? É completamente questionável. A independência económica é consequência da independência política. Portanto, é aí onde nós temos que criar consensos. É aí onde nós temos que estabelecer. Agora, por exemplo, estamos no momento do diálogo político. É um momento extremamente interessante, porque nós podemos decidir efetivamente qual é o conceito de nação que nós queremos criar para o nosso país. Nós conseguimos ter uma cerimônia com a qual os moçambicanos podiam se orgulhar. Isto basta visitar a história, basta visitar as imagens do estádio da Machava para perceber o quão vibrantes os moçambicanos estavam quando da proclamação da independência.
50 anos depois, não conseguimos mobilizar o mesmo sentimento de pertencimento, de glória, de vibração, de construção de um país que todos pudessem se sentir donos do país. O que nós testemunhamos ontem foi, mas é o pico do iceberg daquilo que é a quebra do contrato social que existe neste país. Aqui é que está um dos maiores problemas. É que o fato de não terem vivido essa história e terem constatado que a história foi constantemente deturpada, como se pretende agora com a mudança do nome do estádio, cria uma série de desinteresses nesta camada jovem e que não se revê nos valores. Há falta de um contrato social neste país, há falta de uma causa que unifique os moçambicanos, há falta de princípios que norteiem o Estado moçambicano, a soberania moçambicana está em causa. Aqui nós não temos mais um sentimento de pertença. Eu costumo ouvir muitos nas redes sociais a dizerem, afinal de contas, onde é que está a porta deste país para eu sair? Muita gente diz assim, dê o meu pedaço de terra para vender. Por quê? Porque os valores da unidade nacional, que outrora nortearam a luta pela independência, foram se corroendo ao longo deste período por conta de uma ação de governação mal feita e mal planejada. E isto reflete-se hoje. É neste contexto que eu, até só para terminar mesmo, senão depois me alongo, é neste contexto mesmo que eu fico feliz quando escuto hoje, por exemplo, Podemos a falar, Poder está a dizer, estamos no Parlamento. Outrora nem sequer sabia o que é o Parlamento, nem podiam estar. Aliás, o presidente do Podemos sabe muito bem dessa história. Só conseguiu criar o partido porque a Renamo lutou pela democracia neste país e conseguiu trazer o multipartidarismo. E se isso não tivesse acontecido, ninguém saberia falar do Podemos. Por isso, estes diálogos que são agora ditos como marginais, a sua marginalidade terminou no Podemos, na criação do Podemos. Porque o Podemos não existiria sem a construção disso. É facto que nós vivemos consequências de um país cuja gênese foi claramente um partido-Estado dominante, em que este partido-Estado dominante, durante muitos anos, foi gerindo o país muito no âmbito de uma economia centralmente planificada, portanto, com tendências comunistas, marxistas, leninistas, e isto, ao longo do tempo, criou um fenômeno que é bastante importante, que se chama a partidarização do Estado, porque confundia-se o partido com o Estado. A seguir a isso, assistimos também... Isto será uma fato, herança do monopartidarismo? Sim, mas é um dos problemas que nós temos que gerir hoje. Por que você desconstruiu isso na mesma... Sim, eu vou aí. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que nós tivemos a luta para a democracia, que todos os moçambicanos saudam, mas que depois resvalou-se numa bipolaridade que é preciso referenciar, que, de facto, mais do que olhar para o povo como aquele que deve se beneficiar, o que aconteceu a partir de 94 foi gestão de interesses de grupos e não interesses de toda uma sociedade, que consubstanciou a fragilidade de instituições do Estado e uma extrema desigualdade social. Portanto, hoje nós temos um partido que se chama Frelimo e outro que se chama Renamo, bastante cúmplices e patrocinadores de um Estado, vamos assim dizer, quase que moribundo, passa a expressão. E é a partir daí que nós começamos, através desta radiografia, e os outros colegas até já falaram um pouco mais sobre isso, que é preciso entender por que isto aconteceu e a partir daí desenharmos um país melhor, que é o que se pretende. Portanto, a corrupção que se instalou no aparelho do Estado, na administração pública e até no privado, o excesso de compadrios, de amiguismos e etc., foram minando dia a dia esta capacidade de Moçambique se reinventar, muito também refém de todo um conjunto de fraudes eleitorais que foram acontecendo, bem como também a falta de uma alternância política genuína. Portanto, estes fatores não podemos dizer que não contribuíram
para que o país estivesse, hoje, 50 anos depois, bastante fragilizado. E é preciso que se diga que aquilo que motivou os moçambicanos em 1975, hoje não é esta a motivação e o partido que governa o país não percebeu isto. Hoje, os moçambicanos, com 18 anos de idade, nem sequer participaram ou estiveram na altura em que o país ficou independente. E, portanto, eles têm outros desafios que não são os sonhos daquelas pessoas que outrora libertaram o país, porque o sonho desses, como bem dizem alguns, era serem donos do país, serem ricos e etc. E deste lado há um problema real, que é o problema da pobreza, que é o problema de falta de infraestruturas que dinamizem a economia, o excesso de criminalidade. Portanto, mais do que discutirmos hoje uma independência política, é preciso, de facto, discutirmos aquilo que efetivamente é a dinâmica que o país precisa, que é o crescimento econômico. E, a partir daí, nós concluímos que o país precisa de um restart. O restart deve ter como alicerces principais uma reforma rápida na administração pública. Para além da reforma na administração pública, é preciso descentralizar o poder. Uma das questões que sempre criou conflito neste país é a falta de descentralização do poder, aliado a uma democracia que efetivamente não é real e a uma participação dos cidadãos que também não é real. Portanto, o país precisa, e é preciso que se diga isso, de se reencontrar, precisa de se reinventar. O país precisa de mais união. E esta união não se faz com discursos. Esta união não se faz com tochas. Esta união não se faz gastando rios de dinheiro com programas, projetos ou inventos que em nada resolvem o problema real, que é o problema da pobreza, que é o problema da fome.